Então, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o mercado, que era o tema desse painel. A gente sabe que o mercado de GD, né, ele passou por vários desafios nesses últimos 2 anos. Né? A gente teve problema de regulação, a gente teve problemas, né, de recusas de conexão por conta de inversão de fluxo. Né? A gente tem aí, a gente viu a palestra aqui no início do evento, né, do Thiago Bal sobre a reforma tributária, que vai afetar também, né, principalmente o preço dos equipamentos, como também o ICMS, né, que vai deixar de existir, vai ser substituído pelo imposto, né, que é o IBS, né, e o que a gente sabe até agora da reforma tributária, que já foi aprovada no Congresso e agora está sendo tá passando por várias etapas de regulamentação, mas é que a tarifa mais básica vai ser entre 27% e 28%. Então, a gente tem vários estados, né, que cobram entre 18% e 20% de ICMS sobre energia. Então, a gente vai ter um impacto grande do ICMS. E a gente sabe que o ICMS, né, a gente paga o ICMS quando faz a compensação de energia. Então, trazendo isso aí para a nossa realidade, e eu queria passar aqui para a CE, né, que a gente vivenciou a questão dos últimos anos das reprovas por inversão de fluxo. E no Brasil, entre as concessionárias, né, a CEMIG foi que mais fez reprovação por inversão de fluxo, e depois o Rio Grande do Sul. Né? Aí eu queria perguntar à CE como isso está impactando lá, né, essas reprovas de inversão de fluxo, né, porque está impactando o mercado, mas a gente sabe que as concessionárias tiveram que se reestruturar, porque a ANEEL, na regulação, a concessionária tem que fazer um laudo, né, um relatório, não é simplesmente recusar, mas como isso impactou para não causar, né, atraso nem transtorno para os clientes integradores do mercado de GD. Não, muito bom, né? Pelas estatísticas, a CE Equatorial, ela nem consta lá entre os 10 que mais reprovam, né? Porque a gente buscou, pessoal, primeiro, olhando a legislação, a gente viu de imediato que tinha que mudar a estrutura, né? A legislação trouxe para a concessionária uma profundidade de análise, trouxe uma necessidade de informação, trouxe um prazo regulado para poder dar retorno ao cliente, trouxe uma série de regramentos internos, e na nossa visão, a forma de fazer frente a isso, de imediato foi aumentar a estrutura, né? Então a gente aumentou, fez essa relação com o próprio CREA, né? Assim, desse respeito ao profissional que está lá e da qualidade técnica, aumentou o número de engenheiros, de auxiliares, mudou a estrutura de atendimento, né? O Flávio aqui é o nosso responsável lá por esse canal de ingresso, não só eletrônico, mas da equipe interna, com esse olhar de GD, né? E acho que, principalmente, a companhia viu que os seus sistemas não eram os melhores. Quando a gente assumiu a concessão, pessoal, por exemplo, teve um sistema que já estava sem manutenção há 4 anos, um sistema importante da companhia de distribuição. Então, assim como esse sistema, a gente olhou para a parte de atendimento, remodelou os CRMs, mudou formato, mudou escala, mudou os processos internos da companhia para se adequar a uma nova realidade, né? Agora, talvez vocês ainda, aqueles que são parceiros aqui da CE Equatorial, talvez não tenham percebido, agora, recentemente, a gente implementou a última fase do software de relação de atendimento ao integrador, onde ele consegue ver todas as etapas que passa, desde o ingresso lá até lá a vistoria, né? Então, a gente passa a ter isso integrado num único canal, interagindo com planejamento, interagindo com operação, interagindo com a equipe de manutenção, com a equipe de obras que vai fazer. Então, a gente buscou tecnologia para integrar as informações, né? Então, hoje a gente está com, digamos assim, olhando os números frios, né? Porque o número frio ele é em média, né? Ele é média. Então,
a gente vê que, extraindo aqueles que a gente tem tranquilidade de ter visto que foi rápido, a gente tem oportunidade para aqueles que fugiram um pouco do nosso controle também. Então, a gente está olhando isso, o que demorou, por que demorou, o que aconteceu, uma realimentação do processo, por um motivo, talvez assim, fundamental. Nós entendemos que somos parte da cadeia. Então, nós temos o cliente, temos o integrador e temos a concessionária. Então, essa cadeia, na nossa visão, tem que funcionar com agilidade e com eficiência. Então, não adianta só o integrador me entregar um projeto de qualidade, um projeto sem nenhum tipo digamos assim, de ponto técnico a ser revisto, com todas as informações, se eu internamente não consigo dar vazão. E vice-versa, né? Então, quando a gente olha a cadeia do fluxo do processo e identifica onde a gente pode melhorar, seguramente a gente atua em prol de todos. Muito obrigado. Vou falar aqui com o meu colega René. René, eu também sou engenheiro eletricista e fui conselheiro 6 anos do CREA lá do Ceará. Entendeu? Então, Ceará. Eu sou lá de Fortaleza. Então, eu conheço bem o sistema, né, CREA Confé. Na época que eu fui conselheiro, eu passei 3 anos como diretor do CREA, né, além de ser conselheiro. Eu era diretor institucional. E, na época, isso foi de 2018, 2015 a 2000, que foram 6 anos, 2021. No nosso último ano, a gente começou a modernizar muito o CREA, entendeu? Para você ter ideia, eu acho que a gente foi o primeiro CREA, a gente começou a trocar todos os veículos por veículos elétricos. Então, em 2021, nós compramos 4 veículos elétricos para substituir toda a frota. Eu estava vendo aqui sua apresentação, né, lá no CREA Ceará, a gente também tem 56 agentes fiscais, mesmo número. Então, a gente tem 56 veículos, né? Então, a gente está trocando, a gente trocou 4. A última informação que eu tive lá, metade já são veículos elétricos, né? Porque o CREA ela tem coordenadorias regionais, né? Então, você não precisa fazer um deslocamento muito grande, né? Porque o veículo elétrico não tem uma autonomia tão grande. Então, a gente distribuiu esses veículos nas coordenadorias. A gente, inclusive, hoje o CREA é autossuficiente em energia. Nós implantamos 5 usinas de energia fotovoltaica para atender todos os prédios do CREA, as coordenadorias, né? A gente criou a CAT Expressa, para você entender, a certidão de acervo técnico, quem é engenheiro aqui sabe, demora eternidade. 48 horas é emitido a certidão de acervo técnico. Aplicativos em smartphone. Eu queria saber como é que está a nossa congênere aqui no Rio Grande do Sul, em termos de exatamente o que falou aqui a CE. Você tem que usar a tecnologia a seu favor, né? Para que você possa prestar um bom serviço e agilizar os processos. Excelente colocação. Inclusive, ocorreram muitas modernizações agora nos últimos anos, inclusive até pagamento de RT por Pix, que é na hora que sai o registro do pagamento, né? Mas eu gostaria de voltar um pouquinho à fala do Júlio, né? Quando o profissional faz o projeto, ele apresenta uma RT, tem um engenheiro, tem todo um rito que a concessionária, legalmente, ela pede. Assim como a concessionária, devido ao alto volume de dados, informações, estudos, né? Até tem um Interplan, pelo que eu vi a apresentação, né? Essas informações são lançadas num banco de dados, né? Alguém lança essas informações, alguém se certifica que essa informação está correta, né? Alguém verifica se ela está adequada, se ela é coerente. Não adianta a gente lançar um documento, qualquer dado técnico num sistema, num software, se a pessoa não tiver uma noção, um conhecimento, se aquilo está coerente, né? Portanto, é importante que tenha que ter um engenheiro devidamente habilitado, né? E tem que dar resposta para o profissional que está recebendo, tanto positivo ou negativamente, né? Identificar quem que foi o profissional que fez aquela, responsável por aquela análise, no mínimo, tá? Isso é uma questão até para rastrear legalmente, né? O diretor falou, né, sobre processos legais, né? Então, o profissional em todas as pontas, ele tem que estar devidamente identificado, né?
E isso é um sinal de respeito da concessionária e respeito do profissional integrador que está fazendo o projeto. Então, tem que ter essa resposta, né, de uma maneira coerente, né, e responsável. Né? Com relação agora à modernização, tá? O CREA tem feito muitas atividades, muitos processos de modernização aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Eu não estou a par de todos. Né? Se eu fosse falar aqui, talvez eu poderia falar alguma coisa até que não fosse correto. O meu foco mais é a Câmara da Elétrica. Tá? Mas eu sei, assim, a gente tem percebido assim, muitos avanços, muitas melhorias em processos. Tá? Que processos, hoje em dia, são palavras meio chaves, né? Melhorias e processos. Tá? Mas o importante é dizer que a Câmara de Elétrica ela está atenta. Tá? Nós estamos vendo, né, o cenário todo. Tá? Então, a gente tem uma preocupação, tá, em que as coisas sejam justas, corretas e o mais perfeitas possíveis, dentro de legalidade. Tá? E voltando, não cabe a nós nenhum mérito. É somente o exercício profissional com segurança, porque temos empresas, temos profissionais, né? E a gente quer parcerias, quer cooperações com qualquer órgão que for necessário, né, para alavancar a nossa sociedade com segurança. Tá? Esse é um dos nossos focos, vamos dizer assim. Tá? Hoje eu estou, esse ano, como coordenador de elétrica, mas ano que vem pode ter outro coordenador, e assim a roda vai girando. Né? Mas o princípio nosso é de fazer a coisa certa do jeito certo, não fazer a coisa certa do jeito errado. Tá? Isso eu sempre gosto de dizer, faz muitos anos que eu falo isso. Tá? Mas era mais ou menos isso ali. Né? Tá, antes de passar a bola aqui para o nosso colega da CE, né, pegando o gancho da sua primeira colocação, né, a ANEEL, na resolução 1089, inclusive, ela falou a responsabilidade da concessionária, tá, em fazer um relatório técnico assinado por um profissional habilitado. Tá? Então, quer dizer, isso aí tem que ser, como você falou, né? Tipo assim, quando a concessionária emite um documento negando, né, uma conexão da unidade consumidora, tá? Esse documento tem que vir embasado por um estudo, né, sobre os motivos, né, e as informações e os dados de que aquele ponto de conexão pode passar por uma inversão de fluxo por conta da injeção de energia. Tá? Então, isso tem que ser um estudo detalhado e assinado por um profissional habilitado. Isso está na resolução. Então, quer dizer, a concessionária ela tem que cumprir a resolução. Eu não sei se foi isso que você falou, mas eu vou deixar para o nosso colega aqui esclarecer. Não, é isso mesmo, né? Essa Equatorial tem engenheiro eletricista habilitado, né, registrado, e que assina todos os laudos, né? E a gente em si acaba não negando, né, pessoal? Eu sei que isso é uma celeuma, mas a concessionária nunca nega acesso. Ela só, na realidade, dá 5 opções. E uma delas prevê o custo do cliente, né? Então, às vezes, aí que entra talvez a principal polêmica. Mas a concessionária ela tem por obrigação apontar as 5 opções possíveis para que o cliente, então, opte por uma delas, né? Claro, em havendo algum tipo de empecilho. Em geral, com a grande maioria que é encaminhada, né? A gente viu ali que esse ano de 2.600 processos, nós tivemos 16 nesses casos, em que foi aprofundada a análise, dadas as 5 opções. Todos os demais foram aprovados dentro do prazo regulamentar, né? Então, assim, a gente tem esse cuidado, sim, é um cuidado técnico, né? O CREA tem aí conosco aí digamos assim, uma parceria muito grande, a gente tem esse respeito técnico como tem que ser, isso é uma obrigação muito mais do que um desejo, né? Mas fazer com que isso seja de uma forma coordenada, de uma forma harmônica, de uma forma que a gente possa, né, contribuir mutuamente, me parece que é um caminho bem adequado, é isso que a gente tem. Então, existe responsabilidade técnica, é um engenheiro eletricista, ele assina com o seu registro cada um dos laudos. Ok. Queria fazer alguma consideração? Não. Então, pessoal, a gente vai abrir aqui, se alguém quer fazer alguma pergunta para encerrar. Oi, meu nome é Ronaldo, sou estudante da URGS. A minha pergunta eu queria direcionar para o Júlio. Tá? Uma coisa que a gente consegue ver na SIM é que eles emitiram a parte da curva de demanda
e deu para observar que a demanda ela está grande na parte ali das 14 horas, então deu uma distribuída na demanda justamente onde a geração da energia solar ela é forte. Então, é estranho até pensar num fluxo inverso na parte da solar, sendo que a demanda ela cresceu na parte onde a geração é mais forte. Tá? O que me leva a crer tá, que grande parte dessa inversão de fluxo pode ser pela instalação das usinas, das GDs, serem na parte rural, onde a demanda é menor. Tá? Como que a parte das distribuidoras, tá, incluindo, agora não vendo como CE, mas vendo como Equatorial, que tem vários polos, como a distribuidora ela vê essa parte de incremento da geração distribuída mais perto da demanda, mais perto dos centros urbanos, que é porque a parte, principalmente da parte de resfriamento, né, a parte que aumenta a demanda, né? Como é que faz essa visão de trazer mais perto da demanda? Não, muito bom. Vou começar respondendo pelo final, tá? A gente vê positivamente. Acho que isso ajuda o sistema, tá? Ajuda o sistema sob a ótica da carga, mas tem um desafio sob a ótica da operação, tá? Isso é um assunto que ainda está sendo muito discutido, tá? Em especial nas geradoras de maior carga. Em relação ao horário de ponta, o Rio Grande do Sul, até 6, 7, 10 anos atrás, ele tinha o seu pico de consumo às 18 horas, 19 horas. Né? Hoje, esse pico de consumo está nas 14 horas. Então, migrou o pico de consumo. Tá? Então, quando a gente olha de uma forma ampla, é difícil dizer assim que a gente vai ter algum tipo de influência de fluxo inverso. A gente tem que olhar, e ele ocorre no circuito. Se tu olha subestação, alimentador, não impacta muito, porque são cargas pequenas. Mas no circuito, sim. Então, aquela capacidade daquele consumo que está vinculado a um determinado circuito, quando entra uma GD não prevista, geralmente são os casos, esses 16 casos foi isso. Tá? Então, é porque não é na subestação, não é no alimentador, é num circuito de carga. E aí a entrada de uma GD faz diferença. Tá? Então, é uma análise mais micro, é por isso que acontece. Tá? Pessoal, mais alguma pergunta para a gente encerrar aqui? Boa tarde, eu sou o Wagner, quero fazer uma pergunta para o Júlio. Se a gente nota que tem uma diferença da CE aqui para a Equatorial lá, né? Que hoje já tem um sistema que roda. Se tem alguma previsão do sistema em que o profissional vai se cadastrar, que nem nas demais ali, a gente vai poder a gente mesmo inserir, ao invés de mandar um e-mail, a gente fica naquela expectativa, será que vão ler meu e-mail amanhã, daqui 5 dias? Eu não estou tendo grandes problemas, se bem sincero te dizer. Que bom. Tá? Mas é só essa questão que eu acho que essa parte de melhorar essa tecnologia seria interessante. E o fluxo reverso, o que eu tenho a dizer é que o problema é que vocês estão podendo avaliar no transformador, e é ali que ferra, né? É ali o grande lance, é aquele ali, né? O transformador pega 30 unidades consumidoras, bota uma geração grande ali vai... Tinha que não ter essa, né? Tu tem razão, tá? Assim, o grupo ele tem uma filosofia de trabalho, uma metodologia e sistemas adequados, tá? Quando ele compra uma companhia, como foi o nosso caso, ele começa a implementar as melhorias de sistemas. Então, quando a gente fala em grandes sistemas, comercial, operação, relacionamento com o cliente, que envolve todas as áreas da companhia, geralmente os projetos são um pouco mais complexos e com um pouco mais de tempo, né? Então, por isso que agora, esse ano, a gente finalizou uma das etapas importantes do CRM, né? Então, justamente com esse olhar que tu coloca, trazer algo mais integrado. Para responder, eu vou dar um passo atrás, né, René? A gente viveu, né, um modelo em que a companhia anterior ela trabalhava com sistemas estanques. Então, cada parte era um sistema. E tinha, depois de um certo momento, fez uma integração enorme dos seus sistemas e a qualidade do serviço melhorou bastante.
quando a gente assumiu, a gente começou a ter vários sistemas que não eram os mesmos que o grupo trabalhava. Então, você tem uma política corporativa com um sistema que opera diferente. Então, a gente teve todo um trabalho de adequação. Não terminou ainda, tá? O ano passado, a gente instalou o OPER, que é o sistema da operação do sistema, né? A gente está agora terminando os temas do CRM, os sistemas comerciais, e assim, eu te diria que isso não acaba nunca, né? Você demora 1, 2, 3 anos para instalar um sistema e quando você vê já tem melhorias que você tem que adequar, né? Então é uma melhoria constante, mas a tua visão está correta. A gente busca isso, né? O grupo ele busca operar com os melhores softwares do mercado, né? Para justamente, como foi dito aqui por um colega, a gente com a modernização ter agilidade, ter qualidade, ter um atendimento mais rápido para aquelas pessoas que estão vinculadas à concessionária. Só uma perguntinha rápida. Meu nome é Guilherme, eu sou integrador em Cruz Alta. E para o Júlio, a inversão de fluxo tecnicamente, por que é ruim para a concessionária ou se é uma questão administrativa de compra e venda de energia, né? Porque a gente entende que a demanda cresce de consumo, ao mesmo tempo a gente quer que a GD cresça também, mas a gente impacta sempre que a gente entende que é algo administrativo, que a concessionária quer vender energia ou quer redistribuir, mas tecnicamente a gente entende que se fosse investido um pouco mais nas redes, a gente poderia entregar essa energia em outras pontas do país. E também um pouco para o lado do CREA, que a gente tem encontrado bastante análise por parte das concessionárias, não é o caso da CE Equatorial, mas que as análises vêm bem rasas. E a gente entende que o engenheiro lá na ponta que está analisando ou não está chegando para ele, ou que talvez o CREA pudesse olhar um pouco mais pela concessionária, no sentido reverso, digamos assim, né? Não do profissional que está aprovando o projeto, mas da concessionária. Obrigado. Bom, posso responder primeiro, René? Bom, primeiro, assim, esse tema da qualidade é importante para nós, tá? A gente entende que é fundamental a gente ter uma resposta assertiva. Porque se eu não te responder de uma forma adequada, você vai vir com outra demanda. E a gente vai ficar num fluxo constante de esclarecimentos, entende? Que não é bom para ninguém. Especificamente o teu caso, Cruz Alta, ela é atendido pela RGE, eu não saberia aqui mais informações específicas, tá? Mas o que acontece com o fluxo inverso? É mais ou menos o seguinte, você tem um consumo X, um consumo de 10, o sistema está dimensionado para atender esse consumo e, de repente, entra uma geração de 30. Desequilibra todo o sistema, esse é o problema, né? Então, assim, de uma forma bem simples, né? Mas tem toda uma explicação técnica que fala dessa dificuldade, desse dano, dos impactos que isso causa, mas como eu disse, é um circuito, é uma coisa micro, né? Então, muitos dos casos que a gente encontra aqui, a gente resolve, por exemplo, com desdobramentos de circuito, né? Então, algumas soluções são mais simples, outras são mais complexas. A gente não teve nenhum caso, mas, por exemplo, ficamos sabendo de casos em que o integrador teve que, digamos assim, para conectar seu negócio, mexer na subestação da concessionária, né? Então, são temas mais complexos, mais caros, né? A gente vem olhando isso assim com cuidado, tá? Com critério técnico, porque é como eu disse, como eu falei ali na estatística, o ideal para mim é que eu te resolva o problema na primeira análise, né? E isso é bom para todo mundo, ok? Tá, só fazer uma observação, tá? Que dessa pergunta que você falou, foi muito importante, né? Se é critério técnico ou administrativo, eu diria que são os dois, tá? O critério técnico, como ele falou, né, o ramal que atende uma determinada residência, ela tem um limite de passagem de corrente. A mesma coisa quando você dimensiona o condutor no circuito de uma residência. Se você dimensionou o condutor para 10 amperes e você injetar 20 amperes, vai desarmar as proteções e se não desarmar, vai pegar fogo. Então, aquele ramal que está passando na sua porta, ele tem um limite de condução de corrente.
Se você está injetando corrente mais do que a capacidade dele, o que a concessionária faz? Olha, precisa fazer uma obra. Eu preciso recondutorizar esse ramal para poder atender a sua injeção de corrente. É assim que funciona, tá? O fluxo. Se tem outro ponto também, né? Esse problema da inversão pode ir além do ramal, ele pode chegar na subestação. Tá? Vamos supor que o ramal ele consegue atender aquela capacidade, mas ele afeta o nível de tensão na subestação e vai desarmar também as explotações. Tá? Então, para isso, precisa a concessionária também investir em equipamentos. Tá? Então, por exemplo, você tem os bancos reguladores de tensão, mas são equipamentos caros, né? E às vezes não está no budget da concessionária para fazer investimento para atender um cliente que não vai consumir energia, vai só injetar. Que aí, agora eu entro na questão comercial e administrativa. A concessionária ela nunca libera 100% da disponibilidade de corrente do condutor. Ela sempre deixa uma margem. Tá? Eu já trabalhei em concessionária e a gente só disponibilizava 50% da capacidade. Por quê? Porque a concessionária vive disso, de vender energia, de fazer o serviço de distribuição. Se ela der para um acessante 100% da capacidade do ramal dela, ela não tem mais margem para nenhum outro consumidor. Né? Então, quer dizer, é os dois casos, tanto comercial administrativo, como o técnico também. Essa questão de técnico que a gente vê é o seguinte, é que eu não quero generalizar, mas a maioria das distribuidoras, elas negligenciaram a atualização da rede de distribuição. Então, as redes de distribuição estão sucateadas, tá? Toda vida, quando você vai fazer a injeção de uma potência um pouco maior, eu já estou falando aqui mini geração e média tensão, existe sempre um orçamento, um custo, e às vezes a concessionária quer passar para você. Eu tiro por mim, a gente faz muito projeto lá. Eu estava fazendo um projeto de uma usina fotovoltaica de 1 mega, a concessionária me cobrou 23 milhões para adequar a rede. Pô, uma usina de 1 mega, todo mundo sabe aqui que é 4 milhões. Eu vou pagar 23 milhões? E aí, quando você pega o orçamento, porque é de detalhe, né? Praticamente, eu estava atualizando a subestação toda dele, eu estava atualizando as proteções, eu estava botando o BRT. Quer dizer, esse investimento é para sair da concessionária, não meu. Então, as concessionárias também, elas estão em descompasso, tá, com o mercado. Porque esse mercado GD, ele não vai parar. Tá? A gente viu aqui, né, já pela manhã, as soluções de sistemas híbridos, né, para que você, cada vez mais, fique independente da concessionária. Você não vai desconectar, né, porque o sistema híbrido você não vai desconectar. Mas, tipo assim, a concessionária vai servir como um backup seu. Né? Quando você não estiver gerando energia solar à noite, ou quando a tua bateria não tiver capacidade mais de energia, aí você vai, quer dizer, vai ser a exceção e não a regra, como é hoje. Tá? Então, vou passar aqui a bola aqui para o nosso colega do CREA. Fazendo um gancho aqui, antes de responder a pergunta, se fala muito em investimento prudente. Essa é uma palavra bem importante, tá? Rede subterrânea, né? Da minha tese de doutorado, eu estou trabalhando em rede subterrânea, é investimento prudente. Assim também o investimento numa subestação. Aí que está a importância do profissional que for fazer a resposta, dele estar identificado, de ter uma RT de referência. Tem que ter uma RT, né? Para saber de onde que é esse profissional. E aí ele, com certeza, vai ter um estudo bem feito, né? A Equatorial deve ter esse cuidado, né? Porque não tem sentido um empresário investidor reformar a subestação toda para 1 mega. Às vezes tem um alimentador com 10 mega lá, ele vai... Né? Então, casos que tenham problemas, tá, de devida identificação do profissional, emissão de documentos técnicos, tá? Não o mérito. Tá? Tem canais de fiscalização no site do CREA, tá? Vocês podem fazer denúncia, podem mandar e-mail, tá? Que vai se verificar o que está acontecendo. Tá? Agora, veja bem, o mérito não se discute o mérito, é somente para ver se existiu a devida responsabilidade técnica, o profissional, se ele está anotado certo, se ele está no estado devidamente registrado, se o profissional ele está registrado no quadro da empresa e o conselho está sabendo que aquele profissional está registrado. Tá? Então, uma maneira organizada, tenho certeza que a concessionária tem esse cuidado, e tem que ter, porque dá um investimento lá para um empresário de 10 milhões ou 20 milhões, né? Alguém tem que se responsabilizar por aquela informação. Né? Então, esses são
as pontas que tem que se fechar, tá? Então, problemas, se tiverem o que ocorrer, façam a reclamação, cada um dentro da sua atribuição legal, tá? Mas eu tenho certeza que vão sempre se construir caminhos, soluções, né, de uma maneira que todos os negócios funcionem de uma maneira mais adequada, com o sucesso que todo mundo deseja. Tá? Ok. Então, pessoal, eu queria agradecer os palestrantes aqui, né, e ao público também. A gente volta às 14 horas aqui, tá? Para quem quiser comer por aqui, aqui atrás tem umas lanchonetes. Então, aguardo vocês às 14 horas. Obrigado. Uma salva de palmas para quem resistiu até agora, né? Obrigado, Sidney. Obrigado, CREA. Obrigado, CE Equatorial. A gente fica bem feliz que vocês todos estejam aqui.